Olá, meus queridos, graça e paz. Chegamos ao 13º dia da nossa campanha de 31 dias de oração e de semeadura. A leitura bíblica sugerida para este dia é 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Eu separei 2 versículos para o nosso destaque, o 24 e o 25. Nesse texto, Paulo vai relembrar aquilo que Jesus Cristo fez na sua última ceia. E, tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e ele disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim." Esse texto é absolutamente conhecido da maioria dos crentes em Jesus Cristo, porque ele é citado todas as vezes que a Santa Ceia do Senhor é celebrada. Eu separei esse pequeno trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que é cheio de ensinamentos, para destacar aquele assunto principal que está sendo referido pelo apóstolo Paulo, que é a ceia, a Santa Ceia do Senhor, um memorial divino que precisa ser falado, estudado e jamais esquecido pela sua grandeza. Quando Jesus Cristo ele menciona a nova aliança do seu sangue, ele faz nos lembrar de algo que eu considero extremamente importante, da nossa aliança com Deus em Cristo Jesus, selada através do sangue do Cordeiro. Aliança na Bíblia é um tema muito amplo, tem muita coisa que nós podemos dizer, explicar, compartilhar. Eu diria que, de uma forma geral, quando nós falamos em aliança, nós estamos pensando em redenção, na obra redentora de Jesus Cristo, que envolve cura, libertação, salvação, provisão. Como eu disse, o tema é amplo. Mas eu gostaria de fazer menção hoje de um versículo em especial que está no Velho Testamento. Foi Amós quem escreveu no capítulo 3, no versículo 3 de Amós: "Duas pessoas andarão juntas se elas não tiverem acordo ou estiverem de acordo?" A resposta, você sabe, é não. Duas pessoas que não têm acordo não podem andar juntas. E é disso que eu gostaria de conversar com você, sobre acordo, sobre aliança ou pacto. Sem acordo, não existe aliança, não existe unidade. Se você procurar no texto bíblico original, você vai achar a palavra acordo, muitas vezes traduzida por aliança e às vezes por pacto. Pacto é uma palavra forte que normalmente a gente não usa, mas há um velho pacto e um novo pacto, que nós chamamos normalmente de velha aliança e nova aliança. É muito importante que você considere esse assunto dentro do contexto da Santa Ceia, até porque nós fazemos a ceia em memória de, lembrando do pacto, da aliança ou do acordo que foi feito entre Deus, Cristo, eu e você. Nós cantávamos antigamente uma canção, isso faz tempo, que dizia assim: "Jesus é a aliança entre você e eu, entre você e Deus." Todas as vezes que nós falamos em ceia, quando nós falamos em pacto, aliança, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando da segunda vinda de Jesus Cristo, porque esses temas estão todos associados. Eu estou falando, claro, da morte de Cristo, da sua ressurreição e da sua volta tão esperada por nós. Nós podemos citar tudo isso como história, falando do velho, falando do novo, mas eu não queria contar ou falar disso como sendo história. Eu quero falar com você a respeito de experiência, de uma experiência vivida pela fé dentro do contexto da aliança. Por mais que você conheça o texto, eu gostaria de pensar, de meditar nesse dia a respeito da grandeza, da glória manifesta de Deus em Cristo, quando nós pensamos neste memorial que é a Santa Ceia do Senhor. Há um versículo que todo mundo conhece, que eu acho extremamente importante lembrar, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. "E se alguém está em Cristo", esse "está em Cristo" é maravilhoso, isso é posição, isso é lugar,
é um lugar que Deus nos deu como uma herança e que precisa ser valorizado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Isso é extremamente importante quando você pensa no memorial, quando você pensa na cruz, quando você pensa na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, na sua própria morte e ressurreição, na pessoa dele. Lembre-se, na cruz, Jesus Cristo, ao morrer, nos deu uma nova identidade, ele nos deu um destino profético, ele nos fez herdeiros de Deus em todas as coisas. Algumas pessoas, quando ouvem falar sobre promessa, elas sempre pensam naquilo que Deus vai fazer, naquilo que ainda pode ou vai se cumprir, mas quando você pensa na ceia, a ideia não é essa. Quando você pensa no corpo e no sangue, quando você pensa no sacrifício do cordeiro, a ideia é: todas as promessas do Pai já se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso é que nós declaramos que Ele, Jesus, é o elo da aliança que nos faz um. Não há como você pensar em unidade com Deus, unidade com Cristo, sem pensar em aliança, sem pensar no corpo que foi partido, sem pensar no sangue que foi derramado. É um contexto só. Todas as vezes que nós pensamos na nossa experiência de morte e ressurreição, na nossa nova vida com Jesus Cristo, o Senhor, nós temos que lembrar disso que eu estou falando. Em Cristo, nós somos reconhecidos por Deus, eu e você, como filhos, amados, perdoados, abençoados. E o reconhecimento dessa obra é que nos faz verdadeiramente livres. Isso tem que ser celebrado, não só na Santa Ceia, quando a gente vê o pão sendo partido, quando a gente vê o vinho sendo oferecido. Isso é algo que tem que ficar gravado na nossa memória. Esse em memória tem que ser todo dia, o tempo inteiro. Sempre que o meu pensamento volta-se, ou quando eu me lembro da pessoa de Cristo, do seu sacrifício, do que Ele fez, está fazendo e fará, isso precisa ser celebrado. Isso precisa ser motivo de louvor, de gratidão, de adoração. Todas as vezes que você pensa no sacrifício do Cordeiro, você está pensando numa aliança poderosa que foi firmada entre Deus e a nossa alma através da pessoa bendita de Jesus, seu Filho. Ele nos fez, Ele nos faz, Ele nos fará mais do que vencedores em todas as coisas. Eu quero que você coma desse pão, que você beba desse vinho, mas com uma fé de que existe uma aliança poderosa, inviolável, inquebrável, que nos faz um em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Senhor, que obra maravilhosa, que graça extraordinária, que perfeita é a tua obra em cada um de nós, os teus filhos, herdeiros. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez. Graça inexplicável que nós enxergamos no sangue derramado, no pão partido, nesse memorial divino. Deus, nós nos alegramos diante desta verdade incontestável, que é a tua morte, a tua ressurreição. Nós cremos nisso, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos viver novidade de vida. Nessa nova vida, nós temos tudo, nós fomos feitos herdeiros, nós só temos motivos para te agradecer, para te louvar, para te adorar e para te servir, com todo o nosso entendimento, com toda a força do nosso coração. Nós reconhecemos a nossa incapacidade. Sozinhos não conseguimos, mas a tua graça nos basta. Nós sabemos que o teu poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, nós reconhecemos toda a necessidade que temos. É uma necessidade absoluta, mas também reconhecemos o poder que em nós opera, a tua graça, que também é absoluta. Confirma nesse momento essa medida recalcada, sacudida, transbordante de graça na porção diária. O que nós celebramos é o hoje, é o agora,
é esse momento. Nós estamos nesse momento pela fé, comendo, bebendo, nós estamos nos fortalecendo na tua palavra, na tua graça, no teu amor incondicional, nessa aceitação extraordinária que nos faz filhos, que nos faz amados, que nos faz justos, que nos faz herdeiros, que nos faz mais que vencedores. Pai, nós celebramos essa aliança, nós nos alegramos nessa verdade que nos faz absolutamente livres para viver no centro da tua vontade perfeita, para viver abençoados, abençoados e abençoados em todas as coisas. É assim que cremos, é assim que vivemos, é assim que nós estamos, em Cristo Jesus. A minha oração é para que você não só saiba isso, mas para que você desfrute isso em cada instante da sua vida. Em Cristo você já é mais do que um vencedor. Permaneça assim, hoje e sempre. Amém? Amém e graças a Deus.